Iniciando então a nossa aula de história aqui na manhã de hoje, a gente vai dar continuidade aí ao assunto, né, voltado para os tempos do imperador, né, pessoal, para os tempos da monarquia, né, e fazendo aí um breve resumo, né, que a gente vem estudando, né, 1808, Dom João com a sua família de Portugal, né, e toda a corte portuguesa veio para o Brasil, né, trouxe alguns avanços, ele veio porque estava sofrendo pressões, né, principalmente da França, que iria invadir Portugal, provavelmente iniciaria uma guerra. E aí, então Dom João ele meio que veio fugido, né? Dom João, que era o rei, e toda a corte portuguesa veio para o Brasil se refugiar no Brasil. E aí então com isso ele ficou um bom tempo, né, e trouxe vários avanços para o nosso país. Tempos depois ele voltou para Portugal, né, depois que o clima ficou mais tranquilo, ele volta para Portugal e quem fica na regência, Dom Pedro I, né, o seu filho. Dom Pedro I teve um governo muito turbulento, né, marcado por várias revoltas, né, e por fim ele tentou uma constituição onde ele seria a única pessoa que realmente teria poder, né, e isso deixou as outras pessoas insatisfeitas, né, os militares, os outros políticos, né, pessoas de alto escalão, né, do Brasil, deixou essas pessoas insatisfeitas. E aí então ele também não ficou no poder. Dom Pedro I regressou para Portugal. E aí, pessoal, ele deixou, né, como herdeiro do trono o seu filho, Dom Pedro II, que naquela época tinha apenas 5 anos de idade. Não sei se vocês se lembram, a gente tinha falado disso na última aula. Né? Dom Pedro II ficou como herdeiro do trono com apenas 5 anos de idade. E, obviamente, né, com 5 anos de idade, ele é completamente incapaz de governar, né, um país. Então, o país ficou sob a supervisão de regências, né, que eram pessoas, né, que tinham aí a incumbência, né, de administrar o país de forma colegiada, ou seja, haviam grupos, né, para tomar a decisão. Não era apenas uma pessoa, né, que tomava a decisão, como na época de Dom Pedro I, no qual ele era o rei, né, o imperador, né? Não era dessa forma. Haviam grupos, né? Então as decisões eram tomadas de forma colegiada, ou seja, haviam várias decisões, né? E haviam várias pessoas para tomar essas decisões e para votar nessas decisões. Pois bem, só que aí o período das regências, pessoal, entrando então de fato na nossa aula de hoje, tá? O período da regência ele chega ao fim no ano de 1840, né, quando algumas autoridades decidiram antecipar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, né? Futuramente Dom Pedro II, esse que é filho, né, pessoal, do Dom Pedro I, tá? Dom Pedro II, né, chamado também de Dom Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, né, neto de Dom João, tinha apenas 14 anos de idade para governar o país. Olha só, pessoal, com apenas 14 anos de idade. O que vocês acham disso? Deixa eu... Tava compartilhando a João, tela? mas. Hã? Tava compartilhando a tela, não? Ah, tava não, né? Não, só tava Ah, tá. mostrando o Japão. Não, beleza. E aí, o que vocês acham disso? De um imperador, né, governando o país com 14 anos de idade? É um pouco estranho, né? Um pouco estranho, né, Ana Laura? O que você acha, Lucas? Ai, não sei. Comigo não teve muita sorte, aí. Pois é, você tem quantos anos, Daphne? Eu tenho 11. A Daphne tem 11. Ana Laura, Vou você tem fazer 12 quantos? agora. Hã? ana Laura tem 10. Lucas, você tem quantos anos? 11. Lucas tem 11 também. Ou seja, a Daphne vai fazer 12 daqui uns dias, né? Então, comparando aí a Daphne com Dom Pedro de Alcântara, ela estaria então há 2 anos de governar todo o país, né? Na idade. Então, realmente é algo muito surreal, né, pessoal? A gente imaginar aí
é quase uma criança, né? 14 anos de idade. É o início ali da adolescência. Só que tem uma grande diferença, pessoal. Ele foi preparado para isso, né? Desde os 5 anos de idade, já o avisaram, já formaram ele com essa responsabilidade. Por quê? Porque ele era o herdeiro direto do trono. Ele era filho do imperador Dom Pedro I, né? Então, logicamente, o trono, né, ficaria na sua mão, né? Ele seria então o imperador, né, o Dom Pedro II, como foi. Vou compartilhar agora vai dar certo. Vamos ver na tela agora, né? Sim. Ah, beleza. Ainda não. Oi? Saúde, agora sim. Beleza, pessoal. Aí quando vocês não estiverem falando, tá? Lembra de mutar o microfone aí para evitar os ruídos externos. Então, Dom Pedro II, né, pessoal? O Dom Pedro de Alcântara foi coroado Dom Pedro II, né, com apenas 14 anos de idade. E ele manteve a Constituição de 1824. A gente comentou isso na última aula, né, que essa Constituição, né, teve alguns problemas com Dom Pedro I, né, porque as pessoas não queriam aceitar, porque acaba que o grande poder fica nas mãos do imperador, né, com essa Constituição. Mas mesmo assim, então, o pessoal aceitou, né? Dom Pedro II manteve a Constituição de 1824, que lhe dava amplos poderes para governar, né? E logo nos primeiros anos, pessoal, mais incrível que pareça, né? Ele já deu fim a várias revoltas. Ele tomou aqui algumas atitudes, né, que deram fim aí a várias revoltas. Mas, né, com o passar do tempo, com o desgaste da relação, ocorreram novos conflitos na sua administração. Porém, apesar aí dos problemas, né, houve grandes modernizações no seu período, né, no período aí do Império de Dom Pedro II, que a gente vai ver logo mais que ele está diretamente ligado, pessoal, com o cultivo do café, ou melhor, com o cultivo e o sucesso que foram as vendas do café, né? Olha só, o café que foi introduzido ali a partir de 1730 no estado do Pará. Nessa época ele foi apenas de fato introduzido, né? Havia algumas plantações, só que a partir aí do século XIX, pessoal, a partir do ano de 1800 e pouco, né? O consumo de café ele aumentou e muito, não só no Brasil, mas em outros países, como a gente vai ver, né? Aumentou nos Estados Unidos, aumentou na Europa, e aí o Brasil passou a exportar o café, ou seja, passou a vender o café, né? E os estados e regiões da cidade de Rio de Janeiro e São Paulo, passou a ser amplamente cultivado o café, pessoal. E aí, com tantas vendas, né, esses fazendeiros, proprietários aí essas grandes fazendas, né, das grandes lavouras de café, enriqueceram e muito, né, sendo chamados então de barões do café. E aí, inicialmente, a mão de obra, né, para o cultivo, para a plantação, né, do café era a base dos escravos, né, os escravos que faziam esse trabalho, né. Só que mais a partir aí de 1850 vieram outros trabalhadores para cá, outros imigrantes, né? Inclusive muitos europeus, muitos italianos vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. A Europa vivia um momento meio difícil, né? E aí vendeu-se a ideia de que no Brasil eles teriam um bom trabalho, né? Trabalhando nas lavouras de café, que teriam terras, que teriam grandes direitos. E aí, pessoal, vieram navios cheios, né, de imigrantes, de europeus para o Brasil para trabalharem nas lavouras de café. E aí o Brasil também não exportava apenas café, né? Houve também cultivo de açúcar, de algodão, de cacau, de fumo. Mas o café, pessoal, era o que dava mais dinheiro, o que dava mais exportação e é com que o pessoal mais trabalhava nessa época. E o sucesso do café, né, é, acarretou grandes mudanças, grandes evoluções nas cidades que promoviam, né, a plantação do café, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Então, com isso, as cidades
se modernizaram, né? As cidades cresceram, se desenvolveram, né? A gente vai ver aí, foram criadas aí várias avenidas, né? Foram construídas avenidas, ferrovias, ruas, né? As cidades aumentaram, as cidades modernizaram, né? E tinha até um bonde elétrico no meio da cidade, pessoal. Haviam formas então para transportar esse café, né? As ferrovias foram construídas aí principalmente para o transporte desse café, pessoal. E aí, com tantas vendas de café, né, os barões do café, os fazendeiros que possuíam as lavouras de café, eles enriqueceram, né? E com isso teve um grande salto econômico do Brasil. E esses barões de café começaram a investir em outras coisas, né? Investiram em bancos, investiram em indústrias, estabelecimentos comerciais, gerando então novas possibilidades de emprego, né? Novos trabalhos e um desenvolvimento maior das cidades, né? Muitos empresários investiram na modernização das cidades. Entre eles destaca-se o Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá. É esse senhorzinho aí, pessoal, da imagem aí à esquerda. É o conhecido chamado Visconde de Mauá. E ele contribuiu muito, pessoal, né? Auxiliando, né? No patrocínio, auxiliando aí de forma relacionada realmente a dinheiro, né? Ele contribuiu muito, né, com dinheiro para a construção de ferrovias, né? De companhia de gás para iluminação, né, para um cabo submarino, né, que é o telégrafo ligando aí o Brasil à Europa, né, no Banco de Mauá. Então ele foi um grande investidor aí que contribuiu muito na modernização das cidades aí do Brasil. Só que com o passar do tempo, né, e com a falta do apoio do governo federal, ele sozinho ele não conseguiu manter tudo isso, né? E algumas de suas empresas acabaram falindo, né? Outras foram vendidas para outras pessoas. Mostrando aí, pessoal, como é importante que o governo federal, né, de forma geral, apoie aí as iniciativas, né, as pequenas iniciativas. E aí, pessoal, voltando para a questão das lavouras de café, nas fazendas também haviam outras construções para abrigar os trabalhadores, né? Haviam outros locais. Tinha a grande casa, né, que é a casa do senhor, né, do barão, e tinham também as pequenas construções aí para abrigar os trabalhadores, né? Muitas vezes era senzala, né, onde os escravos ficaram, onde as outras pessoas ficaram, né? A carpintaria, onde também trabalhavam, né, com madeira, né? E aí, geralmente no centro das fazendas, né, nas fazendas enormes, havia um amplo espaço onde se colocava o café para secar, né? Dentro o processo aí do cultivo do café, né, tem um momento aí que é necessário colocar o café para secar, né, colocar ao sol. E aí então necessitava de um grande espaço, né, porque as lavouras eram enormes, né? Acho que a gente comentou na outra aula, né, quantos pés de café que tinha, né? Às vezes tinha uma pessoa encarregada por 1.000, por 2.000 pés de café, né? Então na lavoura havia muitos pés de café. É necessário então um espaço muito grande para fazer aí então esse processo da seca do café. E em outras áreas, né, áreas com outros espaços, plantava-se outras coisas também, principalmente para essas pessoas que trabalhavam nas fazendas, né? Plantava feijão, plantava arroz, né? Mandioca, coisas para auxiliar ali na alimentação dessas pessoas, né? E na fazenda era preciso fazer o plantio, cuidar das lavouras, consertar estradas, cercas, entre outros. Ou seja, pessoal, eles trabalhavam muito, né? Tinha muita coisa para fazer na fazenda. Não era simplesmente plantar o café, colher o café e secar o café e torrar o café. Não. Eles trabalhavam, né? Fazendo a limpeza das lavouras. Eles consertavam as cercas, né? As estradas. Eles auxiliavam aí com para com a casa, né, do senhor da fazenda, né? Então, eles, se precisarem, eles pegavam lenha, né, para o senhor da fazenda. Então, eles trabalhavam muito. Aí, ó, o trabalho começava antes das 5 horas
da manhã. Às 10 da manhã tinha o almoço, né? E olha só como o almoço era simples, pessoal. Tinha feijão, angu, farinha e abóbora, né? Muito raramente havia um pedacinho de carne, né? Como o toucinho, né? E aí, pessoal, o que vocês acham desse almoço aí, dessa rotina de trabalho que começa às 5 horas da manhã? Ô tia, eu queria falar uma coisa rapidão. Oi? Ô tia, eu queria falar uma coisa rapidão. Ali, eu acho que é por causa que a internet dela tá bugando, porque ela visualizou e não entrou, não. Ah, beleza, beleza. E Eu aí, acho Nil, o que você acha aí dessa alimentação? O amanhã. que foi, Lucas? Eu acho ruim que as pessoas tenham que acordar às 5 horas da manhã para mexer com o café. Pois é, cara, muito cedo, né? É, E esse almoço aí, você curtiu esse almoço? Fico Feijão, com angu, dó. farinha e abóbora? não, Não, né? Não tinha Um nenhuma pouco carninha aí, estranho, né, né? Lucas? Então a gente vê, pessoal, que Eles não eram carnívoros. não é que eles não eram, é porque os senhores não davam, né? Os senhores não davam, né? A carne ficava tudo lá para eles, né? Ah, E aí depois, então, às 10 horas tinha um almoço, 10 horas da manhã tinha um almoço, às 13 horas, né, 1 hora da tarde tinha um café adoçado com rapadura, né? E no final da tarde, então, eles às vezes fechavam aí, né, findava o trabalho, mas às vezes eles continuavam a trabalhar até de noite, pessoal. Eles acordavam às 5 horas da manhã, mas às vezes trabalhava à noite também, né? Aí, debulhando milho, né, cortando lenha, né? Então era um trabalho realmente desumano, né? eles tiravam leite? Desumano. Então, aqui, Ana, eles trabalhavam mais era nas lavouras de café, de fato, né? A gente vê que a cultura do leite, ela cresce um pouco depois, né? Ela cresce em outra região, que é a região de Minas Gerais, né? E logo mais em outros momentos aí, a gente vai ver sobre a política, né? Café com leite, né? Onde o leite e o café, Uhum. eles passaram aí a dominar economicamente e politicamente o nosso país. Aí no outro momento que o leite desponta no Brasil, tá? Mas provavelmente tinha ali, às vezes, alguma vaca, né? Para eles tirarem leite ali, nem que seja para os grandes fazendeiros, né? Para a família do fazendeiro. Então, olha só, voltando para a questão política, né? Os cafeicultores, né, militares e outras pessoas, né, com o passar do tempo, eles começavam a questionar, né, e a ficarem insatisfeitos com a monarquia, né, pessoal? O que é a monarquia? É um governo no qual você tem um imperador, né? Não é um governo onde a gente tem hoje republicano, né, onde a gente escolhe o nosso governador, né, por meio do voto popular. Não, não era assim. Aqui, como a gente comentou, né, esse trono do Dom Pedro II, ele foi passado pelo seu pai, que foi passado pelo seu avô, né? Então as pessoas não tinham ali decisão, né, sobre quem iria administrar o país, né? E isso começou então a, a tornar, então, as pessoas começaram a ficar insatisfeitas com essa forma de governo, né? Iniciando então um movimento republicano, né, pessoal? E a gente vai ver de fato aí na nossa próxima aula. E nesse período, pessoal, também é importantíssimo a gente falar sobre o movimento abolicionista, né? Pelo fim da escravidão, onde se lutou pelo fim da escravidão. Que houve apoios de várias pessoas conhecidas, né, pessoal? Como José do Patrocínio, que era farmacêutico e orador, como Joaquim Nabuco, né, que foi deputado, como Luiz Gama, advogado, né, ex-escravo, o Antônio Silva, que era professor e advogado também. Eram pessoas muito importantes da época que apoiou o movimento abolicionista para que não existisse mais, então, a escravidão no Brasil, para que as pessoas, né, os negros, pudessem, então, escolher, né, pudessem, de fato, ter uma condição
de vida mais tranquila. E aí veio então as leis, né, que mudaram não só a questão envolvendo o trabalho, mas mudaram então toda a cultura do nosso país. Inicialmente teve aí a lei do ventre livre, né? Que era a lei do ventre livre? Era a lei na qual o filho de um escravo, né, filho de uma escrava, não era mais escravo, né? Ou seja, a mãe poderia ser escrava, né, o pai também, mas ele não era mais escravo. Isso foi no ano de 1871. Aí, ó, 14 anos depois, né, de 71 para 85, né, ou seja, muito tempo depois, veio a lei do sexagenário. O que significa isso? Que a pessoa, a partir aí de 65 anos de idade, não era mais escravo, né? Ele tinha aí a sua alforria, né? Ele tinha aí, então, a sua liberdade. E aí, no dia 13 de maio de 1888, veio finalmente, então, a Lei Áurea, né, que de fato libertou os escravos. E aí, pessoal, quero refletir aqui com vocês. Vocês acham que essas leis, né, elas vieram por acaso? Vocês acham que as pessoas queriam simplesmente libertar os escravos? O que vocês acham disso? O que você disse, tio? Eu não entendi É, direito Vocês acham que essas leis, a né, pergunta. envolvendo aí a escravatura no nosso país, essas leis aí que aboliam a escravidão no nosso país, vocês acham que elas vieram por acaso ou elas vieram somente porque teve pessoas pressionando aí para que não continuasse a escravidão? Acho que por causa das pessoas pressionando. Isso mesmo, Ana Laura. Foram muitos anos aí de luta, de trabalho, de passeatas, né, para que as pessoas de fato, né, reconhecesse que o trabalho escravo ele era desumano, né, que o trabalho escravo ele era completamente antiquado, né, para as medidas daquela época. Só que aí, pessoal, apesar dessas leis, o que aconteciam, né? Muitos escravos, eles tinham que trabalhar, não tinham? Como que eles iam sobreviver? Como que eles iam comer? Né? Então, muitos escravos continuaram trabalhando nas fazendas, né? Apesar da sua sensação de liberdade, mas que continuaram trabalhando nas fazendas sob condições muito ruins, né? Muito próximas ali das condições da escravidão. Então, pessoal, é algo que é importante refletir também e que retrata muito nosso cenário atual. A gente percebe ainda que existe um grande racismo na nossa sociedade. Existe uma certa opressão, diminuição das pessoas negras, né? E isso não é por acaso. Isso vem desde essa época aqui, né? Onde o negro era aquela pessoa, né, que era importante apenas para o trabalho braçal, ou seja, onde o negro era visto apenas como uma pessoa que tinha que fazer o escravo, que tinha que obedecer às leis, né, que tinha que obedecer ali ao que o patrão determinava que ele fizesse, né? Então a gente percebe que o chamado racismo estrutural, né, ele vem de muito tempo, né? E por isso que não é tão simples, né, a gente falar de uma hora para outra que as coisas irão mudar, né? Já se passaram muitos anos, né, já teve um grande avanço, mas é necessário que a gente continue aí a buscar, a desfazer, né, todo esse sistema, onde muitas vezes os negros são oprimidos, onde muitas vezes os negros são assassinados por nada, né? Onde muitas vezes a gente percebe uma atuação policial muito desumana, né, por conta da cor da pele, que a gente possa mudar então e romper com esse paradigma, né? Jesus, né, o nosso grande irmão maior, né, e Deus nosso Pai nos mostram que é importante que a gente amemos uns aos outros,
né? E obviamente amemos sem distinção de cor, sem distinção de raça, sem distinção de religião, né? Que a gente possa então trabalhar de fato por um país mais livre, onde todo mundo tem aí as suas verdadeiras oportunidades. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Alguma pergunta? Alguma colocação? Nenhuma pergunta. Beleza.